Oi, turma, boa tarde. A gente vai falar hoje sobre a Política Nacional de Saúde Mental. A gente vai conhecer um pouquinho da história de como se formou hoje o que é o CAPS e como é esses cuidados da enfermagem perante as pessoas com problemas de saúde mental. Assistência à saúde mental. Bom, lá na metade do século XIX, as pessoas que sofriam de transtorno mental não se tinha os tratamentos disponíveis que tem hoje. Então, o que é que acontecia? Antigamente se tinha hospitais psiquiátricos, que bem antigamente era chamado de manicômio, e essas pessoas eram internadas nesses hospitais. E aí, esses hospitais se concentrou nos centros de maior desenvolvimento econômico do país. Como assim? Nas capitais. E aí, as pessoas mais carentes, que moravam mais distantes dos centros econômicos, ficavam sem atendimento, tá? Em relação à assistência em saúde mental. A partir dos anos 70, aí teve experiências de transformação nessa assistência da saúde mental, onde teve a reforma das instituições psiquiátricas, tá? Nas comunidades terapêuticas, e mais tarde se propôs um modelo centrado na comunidade. Como assim um modelo centrado na comunidade? Para que se houvesse uma forma, tá, de atender essas pessoas sem necessitar de uma internação hospitalar. Então, ele meio que substituiu o modelo do hospital especializado e passou a centrar na comunidade. Com a Constituição de 1988, que aí veio o SUS, foi estabelecido aí novas políticas de saúde, dentre as quais também estava as de saúde mental. E de acordo com as diversas experiências da reforma psiquiátrica e as recomendações da Organização Pan-Americana de Saúde, o Ministério da Saúde ele definiu uma nova política de saúde mental que redireciona os recursos da assistência psiquiátrica para um modelo substituto de base comunitária, onde ele vai incentivar a criação de serviços de saúde mental, de atenção comunitária, pública, territorial e ao mesmo tempo que se determina a implantação de critérios mínimos de adequação e humanização. Então, gente, ele quis aproximar esse atendimento de toda a população, não só simplesmente dos centros comerciais. Então, ele substituiu a questão do hospital e trouxe esse modelo para mais perto da população. E substituiu as internações, que mais na frente eu vou explicar mais ou menos como é que hoje isso funciona. Reforma psiquiátrica é a ampla mudança do atendimento público em saúde mental, onde ele garante o acesso da população aos serviços e o respeito a seus direitos e suas liberdades. Foi uma conquista de uma luta social que durou 12 anos, onde modificou o tratamento. Porque o que é que antigamente era? Uma pessoa que tinha um problema de saúde mental, ele era isolado da sociedade. E aí, muitas vezes, não era nem feito um tratamento adequado. Era só simplesmente tirar aquela pessoa da comunidade. E hoje não. Hoje, o modelo de tratamento envolve a comunidade em que aquela pessoa vive, envolve o convívio da família. É necessário o apoio da família. Então, é uma construção aí no tratamento daquela pessoa para que ela futuramente volte aí a se ressocializar. O atendimento hoje ele é feito em CAPSs, que é Centro de Atenção Psicossocial. Tem também as residências terapêuticas, ambulatórios hospitais gerais e os centros de convivência. O que é que acontece, gente? As internações que antes eram feitas por qualquer coisa, hoje só é necessário de acordo com, não, o paciente teve um surto, o paciente
teve um colapso, e aí realmente naquele momento de urgência é necessário a internação. Mas no dia a dia, no tratamento, esse atendimento é feito no CAPS, que envolve a família, que envolve a comunidade em si. Então, é um atendimento multiprofissional para acolher aquela pessoa. Quais foram os objetivos da reforma psiquiátrica? Reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos, qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar, centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, serviços residenciais terapêuticos e as unidades psiquiátricas em hospitais gerais. Hoje, gente, a gente tem pelo menos o Ulisses, tá? Que é bem conhecido, o Ulisses pernambucano, mas que as internações não é feita assim corriqueiramente, tá? É sempre acompanhado no CAPS e só ocorre a internação realmente em último caso. Tem alguns hospitais também em que se tem uma unidade psiquiátrica, que é realmente para um tratamento imediato. Depois que controlado aquilo que necessita ser controlado imediatamente, aquela pessoa que sofre, né, que sofre psicologicamente, volta a ser atendido para o CAPS. Inclui também as ações de saúde mental na atenção básica, programar uma política de atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas e implantar o programa de volta para casa que a gente vai ver já já. Hoje, gente, a gente não tem só o CAPS para a saúde mental. A gente tem o CAPS AD também, que é o CAPS para álcool e drogas. Então, eu tenho aí 2 tipos de CAPS logo de cara, que é um para atender pessoas com deficiência mental e outro para as pessoas que têm a dependência aí do álcool e outras drogas. Manter o programa permanente de formação de recursos humanos para a reforma psiquiátrica, onde vai promover o direito dos usuários e familiares, incentivando a participação no cuidado. Gente, é importante que a família participe nesse processo de tratamento daquele usuário, daquele indivíduo. Por quê? Porque o apoio da família ele é fundamental para que aquele indivíduo se recupere. Às vezes é um simples fato de, o teu remédio que tu tem que tomar nos horários certos, então a família tá ali para orientar, para ajudar. Então, muitas vezes se fazem atividades educativas dentro do CAPS em que a família tá ali, tá ajudando, tá apoiando. Porque quando a gente faz o acolhimento para uma pessoa com a saúde mental defasada, a gente não atende só aquele usuário, a gente atende a família também, porque é um momento delicado, tanto para quem está passando, tanto para quem está junto. Garantir um tratamento digno, de qualidade, certo? Superar um modelo de assistência centrada no manicômio judiciário, ou seja, ter humanização. Avaliar continuamente todos os hospitais psiquiátricos por meio do Programa Nacional de Avaliação de Serviços Hospitalares. Aí vamos lá falar um pouco da estrutura da atenção à saúde mental. Na atual política, pretende-se diminuir a necessidade de leitos hospitalares mediante o fortalecimento do trabalho extra-hospitalar. Ou seja, se eu tenho um atendimento forte, bom, suficiente fora do hospital, a necessidade de leito hospitalar dentro dos hospitais vai diminuir. E essa é a intenção. É implantar um sistema de referência e contra-referência. Então, eu tenho que ter leitos hospitalares? Tenho. Mas que sejam poucos, para que o trabalho extra-hospitalar seja forte o suficiente para atender a demanda aí da população que precisa do CAPS. A equipe multiprofissional é composta por psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, enfermeiro, fonoaudiólogo e visitador domiciliar. Ou seja, gente, é uma equipe interdisciplinar, multiprofissional para atender ali todos os usuários ali do CAPS. Nos hospitais e pronto-socorros, é necessária a atuação do médico clínico,
nutricionista, farmacêutico. É desejável a participação de dentista, técnicos desportivos e de reabilitação física. De acordo com o tipo e intensidade do problema mental, os indivíduos poderão receber atendimentos em grupo, psicoterapia de grupo, grupo de orientação, de medicação, de terapia ocupacional e outros. E também aquele atendimento individual, psicoterápico, medicamentoso, orientação e outros. A equipe profissional do sistema extra-hospitalar prioriza os doentes com maior risco de internação, como psicóticos, alcoólicos, drogaditos e outros casos em estado grave. Porque qual é a intenção? Evitar a internação. E aí, para evitar isso, é necessário utilizar o máximo de recursos disponíveis para, em último caso, realmente recorrer à internação. E aí, para que a população possa receber esse tipo de assistência, é necessário que as secretarias de saúde tenham um plano assistencial primário, secundário e terciário. É preciso que se organize isso. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. No nível primário, é um sistema extra-hospitalar. A atividade ela é desenvolvida na unidade básica de saúde. Com que objetivo? Desenvolver um trabalho com a comunidade, visando prevenir ou diminuir a incidência de doenças mentais. Gente, quando eu falo doenças mentais, não é só uma pessoa que está com a esquizofrenia, mas é aquela pessoa também que está com uma depressão, que está passando por uma crise de ansiedade muito forte. Por exemplo, hoje a gente está vivendo num momento onde tem muita gente adoecendo mentalmente devido à pandemia. O fato do isolamento social deixa muitas pessoas estressadas. Então, há aí um aumento de número de pessoas adoecendo mentalmente. Então, a unidade básica de saúde vai trabalhar para que diminua essa incidência, detectar e tratar precocemente a doença mental para impedir o seu agravamento. Por exemplo, se houve o diagnóstico de um esquizofrênico, se existem medicações que possa controlar. Se eu diagnostiquei uma depressão que possa levar ao risco iminente do suicídio, eu tenho que intervir para impedir que chegue ao agravamento, que no caso seria o suicídio. Então, a atividade, o nível primário aí da atenção, ele tem que desenvolver esse trabalho com a comunidade para prevenir doença. É a questão da prevenção e promoção à saúde e detectar precocemente a saúde mental a fim de impedir que ela se agrave. Desenvolver trabalhos com a comunidade, tá? Para prevenir a marginalização dos indivíduos com distúrbios mentais. A gente tem um preconceito muito grande. Quando eu falo a gente, eu tô falando da sociedade em si. Tem um preconceito muito grande com essas pessoas. Por quê? Porque não conhece. Então, quando a gente não conhece algo, a sociedade tende a discriminar. Então, desenvolver esse trabalho para prevenir com que esses indivíduos sejam marginalizados por terem esse distúrbio mental. Propiciar assistência aos familiares dos indivíduos com problemas mentais. Gente, não é só o indivíduo que tem distúrbio mental que precisa de um atendimento. A família também vai precisar de um apoio, vai precisar de informação para que a família entenda como é esse processo, o que é que ela está passando, o que é que ela vai precisar fazer para atender aquele usuário adequadamente. Encaminhar ao laboratório ambulatório de referência ou hospital, se por acaso tiver algum caso onde vai necessitar de uma assistência mais intensiva, entrou em um colapso, teve um surto psicótico, então foi necessário ali intervir, é necessário uma vigilância, é necessário uma medicação mais forte que só pode ser dada em hospital, então vai ser encaminhado para a unidade para internamento. Nível secundário, sistema extra-hospitalar também, fora do hospital. São atividades que são desenvolvidas pelos ambulatórios, hospitais dia-noite, centros de atenção psicossocial,
pensões protegidas. E aí ele tem como proposta de trabalho oferecer programa de atendimento ambulatorial adequado e resolutivo, acompanhar e agir terapeuticamente com os familiares doentes, garantir o segmento ambulatorial dos egressos de hospitalização, ou seja, aquele indivíduo que voltou, saiu do hospital, então ele garante, ele dá continuidade ao atendimento, colaborar no desenvolvimento de ações educativas junto à população e encaminhar à hospitalização os casos mais graves. Então, tá aí a proposta da secundária. E o nível terciário abrange, já é o sistema hospitalar, ou seja, quando aquele indivíduo ele precisa ali de tratamento. Então, é uma emergência psiquiátrica em pronto socorro e com leitos de observação para até 72 horas, ou seja, até 3 dias. As enfermarias psiquiátricas em hospitais gerais e os hospitais psiquiátricos. Ao receber esses doentes pelos outros serviços hospitalares ou extra-hospitalares, deve-se prevenir a cronificação institucional, ou seja, ele tem que permitir a alta hospitalar no tempo mais breve possível. Então, se com 2 dias já tiver suficiente para aquele indivíduo ir embora para casa, para que ele possa se ressocializar e dar continuidade ao seu tratamento ali no CAPS, ele vai ser liberado. Então, o quanto mais ele esteja apto a liberar o mais breve possível. Para tanto, recomenda-se desenvolver ações terapêuticas multiprofissionais para remissão dos sinais ou sintomas que motivaram ali a internação, orientar familiar ou responsável e procurar envolvê-los durante o período da internação. É extremamente importante a presença da família nesse momento. Reforçar a importância da continuidade do tratamento no ambulatório, tá? Após a alta hospitalar. Então, é necessário porque se não houver uma continuidade do tratamento fora do hospital, ele vai ter outra recaída, ele vai ter outro surto, ele vai ter um momento que vai precisar novamente de voltar para uma internação. Então, é necessário se dar continuidade a esse tratamento. Ações de enfermagem. A assistência de enfermagem psiquiátrica incorpora não só cuidado físico e da terapêutica somática, mas principalmente uma abordagem psicológica e social. E uma das metas principais do trabalho de enfermagem junto ao doente é justamente a inter-relação terapêutica-paciente. Então, é necessário que a gente, como profissional de saúde, como enfermeiro, como técnico de enfermagem, saiba abordar, saiba cuidar, não só fisicamente, mas é necessário se ter aí uma abordagem psicológica para lidar com esses usuários. Para atingir essa meta, é necessário que o profissional esteja ciente quanto aos objetivos da intenção terapêutica. Inclui por parte dos doentes uma melhor compreensão de suas necessidades, comunicação dessas necessidades, participação social aumentada e criação de métodos construtivos para a obtenção das satisfações pessoais. A eficácia terapêutica inclui, por parte dos profissionais, uma melhor compreensão dos doentes e das doenças e percepção de seus próprios sentimentos e do impacto de suas respostas. Gente, uma opinião que é realmente minha, onde eu estava preceptora em um hospital, eu não vou falar qual, onde uma das alas do hospital era uma ala psiquiátrica. E o que é que acontece? Se tinha todo mês rodízio de profissionais, todo mês se trocava os profissionais ali da ala psiquiátrica. É uma opinião minha, então eu não acho que todo profissional esteja capacitado para atender pacientes com problemas mentais. É necessário que haja uma especialização, é necessário que haja um tato maior, é necessário que haja um cuidado maior em relação a esses profissionais,
Porque para você entender uma pessoa com um problema mental, você tem que conhecer a doença. Então, a gente vai trabalhar melhor, a gente vai perceber melhor a questão dos sentimentos, tanto dele quanto nosso, diante daquele problema. A gente vai ver a resposta àquele estímulo. Tudo se a gente realmente compreender o doente e compreender a doença dele. Então, não é qualquer profissional de enfermagem. Ele tem que estar habilitado para atender esses usuários, esses pacientes mentais. Por isso, no seu trabalho diário, a enfermagem participa de atividades que criam um ambiente terapêutico que possibilita o desenvolvimento do doente, estabelece limites e ajuda a ele a conservar a integridade e a saúde física, participa de programas de terapia de grupo. No nível extra-hospitalar, ou seja, fora do hospital, as ações de enfermagem variam de acordo com o serviço e dos recursos humanos disponíveis. A sua participação é no atendimento individual e também no atendimento em grupo. Próxima aula, gente, a gente vai dar continuidade a falar sobre atendimento individual, atendimento em grupo e algumas outras coisas para a gente finalizar a parte da aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me perguntar. Tenham uma boa tarde.